Oi, pessoal. Hoje a gente vai estar fazendo uma peça com o molde da Sarita Timóteo, da empresa Arte de Massa. Esse molde é o burguesinha. Eu vou estar fazendo uma peça bem diferente daquilo que foi divulgado, né, pela própria artesã, mostrando inclusive que o molde a gente pode ser bem versátil e fazer coisas bem diferentes, ó. Um molde bem firminho, né, de um silicone bom, e aí vamos mão na massa. Massinha cor pele, fazer uma bolinha e vou colocar na cavidade da cabeça. Daqui a pouquinho vocês vão ver a peça pronta. Vocês já sabem, né, por conta da capa do vídeo. Tô utilizando os olhinhos da Stylier, referência R018 PP, que é um olhinho bem pequenininho para aplique. Vou fazer a boquinha. Se vocês não tiverem ferramenta de boquinha, corta um canudinho, tá bom? Vocês conseguem fazer a boquinha. Uma massinha bem pequenininha pro nariz. E eu vou fazer duas massinhas agora para colocar as orelhinhas. Um pinguinho de cola. Tô utilizando a cola branca da Tec Bond. Vamos lá. E veio com o pincel modelador aqui e aqui. A gente faz o furinho da orelhinha. Agora aqui tem a cavidade das perninhas, e eu vou estar já colocando a massinha, a pele, na cavidade da perninha. Eu posiciono, deixo ela bem juntinha e tiro o excesso. Ó, eu vou arrastando com a mão e tiro o excesso. Vou deixando bem lisinho, pra estar bem coberto aí nessa cavidade. Vou pegar um pouquinho de massa a mais. Um pouquinho a mais, e vou colocar aqui na outra. Pra gente já tá com as perninhas montadas. Ó, esse molde é bacana porque ele tem um pezinho com detalhezinho, né, um pezinho bem delicadinho. Pra sainha, eu vou estar utilizando a massa azul. Eu tinha um azul marinho e eu clareei com um pouquinho de branco, tá? Pra ficar um azul mais clarinho. Tô colocando aqui na cavidade, na parte da saia, e tô deixando aqui a cavidade bem certinha, aonde eu vou colocar a massa branca, que é da camisetinha. Massa branca. Faço uma bolinha, vou encaixar aqui e tiro o excesso, sempre tirando o excesso, tá, pessoal? Ó, tiro o excesso. Agora sim eu já posso desmoldar. E a gente começa a ter a personagem já começando a montar ela. O pezinho eu vou pintar depois, né, porque é uma botinha e eu vou fazer pintada, não vou fazer de massa, não. Vou pegar um pouquinho de massa, pele, pra fazer só a parte do colo e pescoço, mas é bem pouquinha massa. Eu vou pôr e vou tirar até colocar o tanto que eu preciso, ó. Coloco o tamanho de um feijãozinho e eu vou acertando. Ainda ficou grande, eu vou tá dando uma diminuidinha. Ó, vi que ficou grande, vou dando uma diminuidinha, ó. Só formando um pescocinho bem pequenininho, que é o que a gente precisa. Um aramezinho, vou colocar esse aramezinho dentro. Com a Tec Bond, eu vou estar colando depois com a Tec Bond número 3 nessa cabecinha. Vamos lá. Vou fazer o molde, vou fazer a mãozinha. Então, como ela tem luva, é só um pedacinho na cor pele, na parte de cima. Aí eu ia pegar vermelho, aí eu lembrei que não é branco, gente. Eu vou deixar aí separado. Massa branca, porque a luvinha dela é branca. Bem pouquinha massa, viu, gente? Vocês conseguem fazer aplique com sobrinhas de massa. E depois, assim, eu fiz esse modelo de Sailor, mas vocês podem fazer todas elas, tá bom? É só uma sugestão pra vocês. Ó, e agora eu fiz o acabamento com a massinha vermelha, né? Do detalhezinho da luvinha. E vou fazer novamente. Coloco no cantinho só a partinha do braço que aparece. Venho com a massa branca, preencho, tiro o excesso, que não precisa ficar uma mão muito grosseira. É tudo bem delicadinho. Venho, faço um rolinho com a massa vermelha, aperto. Coloco como acabamento.
O molde é um facilitador do trabalho. Para quem faz produção, ele ajuda bastante. Ó, vem com a estequinha só marcando o dedinho, tá? Separando aqui o dedinho, de um lado e do outro. Agora sim a gente pode colar e tô utilizando a tec número 3. Uma gotinha. Eu já posiciono o bracinho. Uma gotinha. E eu posiciono o bracinho. Então, o molde acaba viabilizando para você saber ter um padrão de tamanho, né? Para vocês terem um padrão de peças, eu acho bem bacana. E tem moldes que são coringas que vocês conseguem fazer muitas peças. Abri a mesma cor de massa da sainha, ó, um rolinho, e vou estar fazendo esse detalhezinho da blusinha. Por isso que eu não fiz a união do braço, tá? Porque eu acabo juntando aqui com esse detalhezinho aqui e ele fecha. Olha, assim. Vou aumentar aqui o furinho, agora sim eu venho com a tec número 3 e vamos colar já a cabecinha. Já tá começando, né? Massinha vermelha, é bem pouquinho, tá, gente? Bem pouquinho que a gente vai fazer o lacinho. Então, eu faço 2 bolinhas, faço como um triângulo e aperto, ó. Então, são 2 triângulos que eu vou colocar com a parte mais fininha, uma de frente pra outra, formando um lacinho. Cola branca. Aqui. Vamos lá. Ó, coloco outro lacinho. É lógico que a Sailor Moon, ela tem um monte de outros detalhes, tá? Mas não é o caso, a gente não vai estar fazendo... Ela é uma peça mais simplificada, mas quando você olha, fala, é ela. Então, é esse a intenção do aplique. Vou colocar um pinguinho de cola e vou colocar uma pedrinha amarela. Um brilhozinho amarelo, aí dá todo um charme. Agora, eu vou fazer a parte da tiara dela. Esse aqui é um amarelo um pouco mais ocre, tá? Pra não ficar muito igual ao amarelo do cabelinho que vai ser. Faço uma tirinha, dobro como um V e vou colocar uma pedrinha vermelha, um brilhinho vermelho, bem na pontinha. Ó, sempre eu coloco a cola na mão pra me facilitar, porque é bem pouquinho, né? Pra eu ter precisão. Ó, um pinguinho aí. Agora, eu vou fazer a pinturinha. Então, um pincel bem fininho, a gente faz a sobrancelha, faz os cílios, perdão, ó, os cílios. Eu faço um detalhezinho, vou aumentar só um pouquinho aqui. Eu faço um detalhezinho no, ó, aqui em cima. E eu gosto de fazer esse detalhezinho aqui embaixo, ó, 2 coisinhos bem pequenininhos. E eu faço essa voltinha também, só pra dar um acabamento. E agora, a gente faz a sobrancelha. Ó, é tudo muito delicado, porque é um aplique, é uma peça pequenininha, né? E aí, ela fica bem lindinha. Venho colocar aqui um blushzinho, dar um ruborzinho na bochechinha dela, pra ficar bem charmosa. E agora, a gente vem com o cabelo massa amarelo. Eu vou apertar, mais ou menos aí, eu usei umas 4 gramas, tá? Faz como uma cuia. E a gente vai colocar, posicionar na parte de trás e vem trazendo pra frente. O ideal, a cabecinha já tá sequinha, tá? Pra vocês não correrem o risco de amassar a cabecinha que vocês fizeram. Ó, venho colocando, eu vou trazer um pouquinho mais pra frente essa cabeça. Tem que marcar aqui essa parte no meio. E a gente vai fazer como se fosse gotinhas pra parte da franjinha. Ó, eu vou colocar um pouquinho mais pra frente, ó. Um pouquinho mais pra frente esse cabelinho. Vamos lá. Ó. Como gotinhas. Eu vou fazer um lado pra vocês verem. E depois a gente vai fazer igual do outro. Mais uma gotinha. Outra um pouquinho mais de massa. Outra um pouquinho mais de massa. Como a massa tá fresca, eu tô colocando massa sobre massa, tá? Mas se vocês quiserem, pode colocar um pinguinho de cola. Pronto, ó, chegou até perto da orelha, então agora eu vou unir tudo. E vou fazer o mesmo do outro lado. Feitinho assim, ó. Agora,
Eu vou pegar a massa pra gente fazer o detalhe do rabo, né? São 2 gramas mais ou menos, tá? 2 gramas de massa mesmo, a massa amarela. Ok? 2 gramas por 2 vezes. Faço um rolinho, deixando uma ponta mais fininha, achato com a mão mesmo. Venho com a estequinha, faço marcação de um lado e do outro, fazendo os fiozinhos, né? Detalhe, a marcação dos fiozinhos. A mesma coisa, de um lado, do outro. E nós vamos estar colando nessa parte de cima, superior da cabeça, com um pinguinho da Tec número 3. Primeiro eu vou colocar e depois eu vou fazer o detalhezinho de voltinha. Ó, primeiro a gente cola. E eu venho agora fazendo uma gracinha, assim, pra ficar meio... Pra dar um movimento, né? Ó, a gente dá uma dobradinha, dá uma mexidinha. Aí ela começa a ficar bem lindinha. Mais ou menos 0,5, tá, pessoal? Bem pouquinho. Faço uma bolinha e aperto com o dedo no meio. Um pinguinho de cola de um lado, do outro. E a gente cola aqui esse detalhezinho dela. Olha. Massinha vermelha. Só vou marcar aqui um pouquinho, ó, pra deixar mais profundo e ficar mais bonitinho. Cuida pra deixar bem, não amassar, deixar bem ajeitadinho esse detalhezinho aí. Massinha vermelha, vou pôr um pinguinho de cola. Ó, uma bolinha, achato. Vamos colocar aqui. Uma bolinha, achato. Vou colocar aqui. Vou colocar um brinquinho, tá? Que é a mesma pedrinha que eu coloquei, a pedrinha amarela que a gente pôs no laço. Então, eu posicionei e venho com a estequinha só posicionando pra ela ficar certinha, como um brinco. E vou fazer o mesmo do outro lado. Pronto. Agora, vamos com a pintura, tá? Tô usando o vermelho Marte da Silver Bright, é uma tinta, ela é da linha metálica, mas poderia ser fosca também. E eu venho fazendo a pinturinha da botinha da Sailor. Pinta embaixo, bem direitinho aí nas laterais, atrás também, tá, pessoal? E nós temos a nossa bonequinha prontinha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Até a próxima!